Seja muito bem-vindo a mais um Bíblia, papel e caneta. Tenho certeza que teu coração já estava aí queimando para ouvir algo de Deus, algumas expectativas. Será que o pastor Rodrigo vai entrar hoje? Estou aguardando a palavra. Me atrasei por causa do compromisso. Sempre procuram ter paciência, nem sempre a gente consegue chegar no horário devido aos outros nossos compromissos que a gente tem, tá certo? Pregando a palavra de Deus aí pelo Rio fora. Vamos lá, o texto que está no meu coração para hoje vai ser uma palavra mais objetiva e rápida, tá bom? 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler o verso 14 até o 23. 1 Samuel 16, 14 ao 23. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, o nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro de Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito mau se retirava dele. Ok? Eu acabei de ler aqui 1 Samuel, capítulo 16, do verso 14 ao 23. Eu vou marcar o 23 também. Uma breve introdução. Bom, Saul está sendo atormentado por um espírito maligno aqui. O espírito de Deus se retira de Saul, e quando o espírito de Deus saía de Saul, o espírito mau se aproximava dele. O texto diz que era um espírito mau da parte do Senhor. Na verdade, o que o texto quer dizer é um espírito mau da permissão de Deus. O espírito de Deus sai, o espírito do mal entra. Os que estão com Saul estão observando que tem um espírito mau sobre ele, que assombra a vida de Saul. Então, um conselho dos homens que estão próximos de Saul é:
procura um homem que toque harpa. Será que quando ele tocar a harpa, esse espírito mau vai sair e o rei vai se sentir melhor? Saul gosta do conselho e diz a seus servos: então busque para mim um homem que toque bem e traz ele aqui. Então respondeu um dos mancebos, ou seja, um dos jovens no palácio: eu tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra, de gentil presença. O Senhor é com ele. Saul gosta do conselho e manda os mensageiros até a casa de Jessé, para que o filho de Jessé seja enviado para o palácio, Davi. Jessé, o pai de Davi, vai mandar um jumento carregado de pão, de vinho, de cabrito, uma espécie de um presente para o rei. E Davi vai levar esse presente do pai para Saul. Quando Davi chega diante de Saul, Saul ama e logo coloca como seu pajem de armas. E Saul pede para que Davi fique no palácio. Saul pede para que Jessé, pai de Davi, permita que Davi fique no palácio, porque o rei gosta de Davi. Toda vez que o espírito mau vinha sobre a vida de Saul, Davi era usado com a harpa, trazia alívio para o rei e o espírito mau se retirava dele. Ok? Esse texto hoje vai ser muito objetivo. Nós vamos observar algumas aplicações aqui de forma muito rápida. Portanto, já clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Vou botar a caneta aqui, ó. Clica nesse aviãozinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Clica para um amigo, para um colega, manda para geral, para alguém que está acordado, que quer ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar com a gente aqui hoje. Beleza? Vamos lá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então perceba o seguinte: quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o espírito mau entra sobre a vida de Saul. Ok? Quando o Espírito de Deus sai de Saul, o espírito mau entra. Quando o Espírito do Senhor se retira de Saul, o espírito do mal entra em Saul. É permissão de Deus, mas Deus permite o mal entrar. Guarda isso aqui. Esse aqui é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção. A casa nunca fica vazia. Ou tem Deus, ou tem diabo. Ou o espírito que habita em você vem de Deus, ou o espírito que habita em você vem do diabo. Essa casa aqui nunca fica isso aqui, ó, vazia.
Por isso que quando o Espírito do Senhor sai, o espírito mau entra. A casa não fica vazia. Você precisa preencher essa casa. Se o Espírito de Deus não selar a tua casa, o diabo entra nela. Se o Espírito de Deus não estiver dentro de você, o mal entra. Não existe essa possibilidade de uma pessoa dizer: não, porque eu sou bom, não, porque eu sou legal, não, porque eu ajudo o próximo, não, porque eu faço obra social, não, porque eu dou esmola. Você pode fazer tanta coisa boa, mas se não tem o Espírito do Senhor dentro de você, o que habita em você são demônios. Porque a casa nunca fica vazia. Lembra o que Jesus falou? Jesus disse que quando um espírito mau sai, ele volta com mais 7 espíritos piores, e se ele encontra a casa vazia, ele mora nela. A casa não pode ficar vazia. Se o Espírito de Deus sai, o espírito de mal entra. O espírito mal entra porque não tem mais quem possa trazer a segurança da casa. O espírito mal entra porque não tem mais alguém que possa proteger a casa. Então, ou o que tem dentro de você é Deus, ou o que tem dentro de você são demônios. Não tem meio termo. Não tem como a casa ficar vazia. Ou o que habita é Deus, ou o que habita é o diabo. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nem todo mal vem do diabo. Às vezes Deus permite o sofrimento por causa do propósito. Nem todo mal vem debaixo do controle de Satanás. Às vezes Deus permite a dor por causa de um propósito. Então, às vezes, Ele permite a casa quebrar, o vento soprar, algumas coisas saírem do lugar, um espírito mau assombrar um rei, para que ele mostre um Davi no meio do palácio, para que o propósito dele seja estabelecido. Então tem mal que é o próprio Deus que cria
para que o propósito dele seja estabelecido. Às vezes você está passando uma guerra no teu relacionamento, um problema com o filho, um problema com o pai, um problema com a mãe. Às vezes você está passando uma adversidade muito grande e você está achando que é diabo, que é capeta, que é demônio. Às vezes não é nada disso. Às vezes é Deus que está permitindo o sofrimento para colocar algumas peças no seu devido lugar. Que tem coisa que Deus permite para que um propósito dele seja estabelecido. Ah, tem um detalhe aqui. O que é Saul? Rei. O que Saul é? Saul é rei. E o texto diz que ele, sendo rei, o Espírito do Senhor se retirou dele. Do que adianta ser rei, mas não ter presença? Ter trono, mas não ter presença? Ter palácio, mas não ter presença? Ser grande, mas não ter presença? Ter nome, mas não ter presença? Do que adianta ser o rei de Israel, mas o Espírito do Senhor não está mais sobre a vida dele? Do que adianta o trono sem presença de Deus? Do que adianta ser pastor sem presença? Liderar sem presença? Cantar sem presença? Ter funções sem presença de Deus? E quanta gente que está por aí nas igrejas, sentado numa cadeira de um pastor presidente, dirigindo grandes obras, mas não tem mais presença. Quanta gente que está sentado no trono, mas já perdeu a presença. Tanta gente que tem tanta autoridade, mas não tem mais presença. Porque de nada adianta coroa, reino, status, palácio, posições, se o Espírito do Senhor se retirou de você. De nada adianta palácio, de nada adianta riqueza, de nada adianta dinheiro, de nada adianta conhecimento, de nada adianta posição, de nada adianta o título, de nada adianta lugares, se não tem o Espírito do Senhor em você. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Olha isso.
Não é Saul que está dizendo isso. São os criados de Saul que estão dizendo: tem um espírito mau perturbando esse cara. As pessoas percebem quando a presença vai embora. O espírito mau da parte do Senhor te assombra. Quem é que fala isso? Os criados. Pessoas que percebem que o espírito do Senhor não está mais sobre Saul, que o espírito mau está assombrando Saul. As pessoas percebem quanto você está vazio, as pessoas percebem quanto mudou a unção, as pessoas percebem quanto mudou a graça, as pessoas percebem. Não canta mais como antes, não toca mais como antes, não prega mais como antes, não ora mais como... As pessoas percebem, tem algo diferente. Cadê o brilho do Espírito? Cadê a unção? Cadê a graça? Cadê a glória? Ele cantava com tanta autoridade, ele pregava com tanta autoridade, ele orava com tanta autoridade, ele liderava com tanta autoridade, ele era grande, ele era rei. Mas agora é um espírito mau que está assombrando ele. As pessoas percebem quando a presença vai embora. As pessoas olham para você e notam que não tem mais presença. Diga, pois, nosso Senhor, a teus servos que estão em tua presença, que buscam, que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Presta atenção aqui nesse detalhe. Presta atenção aqui. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Olha o que o texto diz: buscai um homem que toque bem. Repara nessa expressão. Quem é que fala isso? Saul. O que Saul quer? Saul quer um homem que toque bem. Redobre a sua atenção. Saul está sendo perturbado por um espírito maligno. Mas ele quer um homem que toque bem.
Joramakalamasuri minarabakalabaravas. Dergio onde de menarabakalamandarabarabacheia. Saul que é um homem que toque bem, mas tocar bem não expulsa demônios. Tocar bem não expulsa espíritos malignos. Tocar bem não repreende ação malignas. Você pode ter um curso de formação profissional. Você pode tocar como ninguém. Você pode ter um dom maravilhoso. Tocar um instrumento lindamente. Mas não é a técnica que expulsa demônios. Saul só que é um homem que toque bem. Mas a verdade é que não basta apenas tocar bem. Tem que ter vida com Deus. Não basta apenas tocar bem, tem que ter vida de oração. Não basta apenas tocar bem, tem que ler Bíblia. Não basta apenas tocar bem, tem que se consagrar. Não basta apenas tocar bem, tem que ter vida com Deus. Não basta apenas tocar bem, tem que ter propósito. Não basta apenas ter conhecimento, ter técnica, ter inteligência, saber manusear um instrumento como ninguém. Tem que ter vida com Deus. Só que o conselho ou o pedido de Saul, busque um homem que toque bem, é baseado no coração de alguém que já está vazio de Deus. Porque um rei que está vazio de Deus só quer alguém que toque bem. Um rei que perdeu o temor a Deus só quer alguém que toque bem. Um rei que não tem princípios com o Senhor só quer alguém que toque bem. Mas para resolver o problema dele não tem que só tocar bem, falar bem, cantar bem. Tem que ter vida com Deus. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé. Davi não sabe de nada. Davi não conhece. Davi não tem ideia. Mas ele está sendo observado. Tem alguém te observando. Alguém no palácio está ouvindo falar de Davi. Alguém no palácio está ouvindo falar que Davi toca. Alguém no palácio está ouvindo falar das características de Davi. Eis que tenho visto um filho de Jessé. Estão observando teus passos. Estão observando a maneira como você vive. Estão observando a maneira como você fala. Estão observando o teu comportamento. Estão te observando. Tem alguém observando você, tem alguém vendo você, tem alguém dizendo, ele dá testemunho, ele é crente, ele dá fruto, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, ele procura fazer a diferença, você não percebe, mas o teu nome está sendo chegado no palácio. Alguém está falando de você, alguém está vendo o seu testemunho, alguém está vendo teus frutos, alguém está vendo o quanto você é uma bênção. E estão observando que você sabe tocar, é valente e animoso,
homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, estão observando que você sabe tocar, é valente e animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. Tem alguém observando que você é valente, tem alguém observando que você tem ânimo, que você não toca só por tocar, que você toca bem, que você é animado quando toca, que você é valente naquilo que faz, que você é homem de guerra. Estão observando seus passos. Agora, do que adianta tocar bem, ser valente, animoso, gentil presença, se não tiver isso aqui? O Senhor é com ele. Isso aqui faz toda a diferença na história. Isso aqui faz toda a diferença no texto. Porque nada adianta ser valente, de nada adianta ser animoso, de nada adianta ser de guerra, de nada adianta ser sisudo em palavras, de gentil presença, se o Senhor não for contigo. Então, isso aqui que enxergam em Davi completa todas as qualidades que estão falando dele. O que adianta ser valente e não ter Deus? Corajoso e não ter Deus? Ter ânimo e não ter Deus? Ser homem de guerra, mas não ter Deus? Sisudo em palavras, mas não tem presença de Deus? Gentil presença, mas não tem Espírito de Deus? Davi não é alguém que só tem boa aparência, que só tem boa estatura, que é valente, que é homem de guerra. Não, Davi é alguém que tem presença. Ah, isso aqui é fantástico. Alguns detalhes. Enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Está com as ovelhas. Quando Deus quer você no palácio, ninguém te segura no campo, ninguém te prende no campo, ninguém te trava no campo, ninguém te segura no campo. Se Deus quer você no palácio, ninguém consegue te segurar, ninguém consegue te prender.
Jessé mandou trazer Davi porque Deus tinha propósito de Davi no palácio. Se Deus quer você no palácio, ninguém te segura no campo. Agora, olha o que Davi fazia. Davi estava cuidando de ovelhas. Você percebe que há um desprezo para quem cuida de ovelha? Porque quando Jessé envia os seus filhos, ou melhor, apresenta seus filhos a Samuel para ser ungido a rei, e nenhum deles foi aprovado, você percebe que Davi foi desprezado pelos irmãos e pelo próprio pai. Cuidar de ovelha não dá ibope. Cuidar de ovelha não dá destaque. O que dá destaque é ir para a guerra. O que dá destaque é batalha. Cuidar de ovelha não. Apacentar a ovelha não. Mas não importa o que Davi está fazendo, o que importa é o propósito naquilo que ele faz. Podem não ficarem felizes com o que Davi faz, mas Davi está fazendo algo que Deus se agrada, porque é propósito de Deus Davi ser pastor de ovelhas, desprezado pelos homens e não por Deus. Então Saul mandou a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos.